Que papel o Donald Trump está buscando desempenhar nessa trama? É essa de um candidato ao Nobel da Paz, como se especula por aí? O único papel que resta a Donald Trump é exatamente esse, o de tentar se colocar como um promotor da paz. Quando nós sabemos que, independente de quem ocupe a cadeira presidencial em Washington, de qual seja a gerência de plantão na Casa Branca, seja por parte de democratas ou republicanos, os Estados Unidos vivem em guerra eterna contra a humanidade. Isso é provado pelos próprios atos dos norte-americanos ao decorrer, ao longo da história, pelo menos desde a sua independência em 1776. Agora, o papel que cabe a Donald Trump é exatamente esse que ele tenta interpretar, porque é uma guerra de onde os Estados Unidos e o Ocidente em geral, representado pela OTAN, saem derrotados. A Rússia não recuou nenhum milímetro nos seus objetivos, alguns dos quais nós debatemos aqui no início do programa, conseguimos citar aqui no início do programa. Então a Rússia não recuou. Ao contrário, a Rússia continua avançando. Avançou além de Lugansk e Donetsk para Zaporizhia, Kherson e provavelmente vai chegar até Odessa, a depender de como se comportem os países ocidentais na Europa, onde há muita ostensividade, discursos muito ostensivos contra a Rússia, e essa mediação que tenta fazer o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, o papel que restou a ele é o de promotor da paz, porque eles perderam essa guerra na Ucrânia, que na verdade não era uma guerra entre russos e ucranianos, não era uma guerra entre o Estado russo e o Estado ucraniano. É uma guerra de todo o Ocidente contra a Rússia, uma guerra por procuração, utilizando ucranianos, utilizando a Ucrânia como bucha de canhão, até o último ucraniano. Os ucranianos morrem a centenas por dia. Todos os dias morrem centenas de ucranianos, e agora o Trump utiliza dessa verdadeira mortandade que ocorre na Ucrânia, nas forças armadas ucranianas, e nos seus batalhões neonazistas, ele fala em parar a matança, ele fala em paz, ele agora se coloca como promotor da paz, apesar de que o seu governo, até muito pouco tempo atrás, continuava financiando diretamente os ucranianos. Agora, com a guerra perdida, ele frequentemente utiliza as suas redes sociais e até mesmo as suas declarações diante da imprensa estadunidense para colocar toda a culpa dessa guerra, obviamente, nos democratas, porque realmente foi uma guerra que se iniciou, digamos assim, no final do governo Obama, quando começaram os incentivos ao golpe de Estado da Ucrânia, que se concretizou ainda em 2014, e, é claro, se intensificou durante o governo Biden. Então, admitir a derrota é algo que nós raramente vamos ver por parte de autoridades norte-americanas. Então, ao invés de admitir uma derrota do Ocidente capitaneado pelos Estados Unidos contra a Rússia, Donald Trump se coloca como um promotor da paz e fala em salvar vidas. Ele tem falado nisso. Agora, é óbvio, se até mesmo Barack Obama, que foi responsável pela destruição da Síria e da Líbia, recebeu um prêmio Nobel da Paz, porque ele, Donald Trump, que não iniciou nenhuma guerra, não poderia se postular como prêmio Nobel da Paz, não é mesmo? Então, ele, ao invés de admitir essa derrota, ele começa a se colocar como um promotor da paz, e por isso todo esse esforço por parte dos norte-americanos para receber o presidente Putin recentemente no Alasca, que é território norte-americano. Agora, o próprio Donald Trump, ele tem um problema muito grande interno nos Estados Unidos, Cláudio e professor Rames, que é a dívida pública norte-americana, que já está na casa de cerca de 35 trilhões de dólares. Então, todo esse contexto geopolítico
gira em torno de uma dívida pública norte-americana impagável. Então, não é que os republicanos ou Donald Trump sejam promotores da paz. Na verdade, a economia norte-americana não pode mais sustentar essa guerra na Ucrânia, porque não conseguiram vencer a Federação Russa. Mesmo com as centenas e centenas de bilhões despejados na Ucrânia, não desde 2022, mas sim desde 2014, para financiar a oposição ucraniana, financiar um golpe de Estado, financiar a junta de Kiev e, posteriormente, financiar o governo Zelensky. Então, como não há como admitir essa derrota, não é fácil convencer os contribuintes norte-americanos de continuar a financiar uma máquina de guerra no leste europeu. Agora, a conversa é essa, a conversa de promover a paz, de salvar vidas. O discurso é esse, que é um discurso que vai realmente pegar muito bem diante da opinião pública norte-americana. E se você me permite, Cláudio, para finalizar essa questão, o próprio Donald Trump declarou que, a partir desse momento, o executivo norte-americano não financia mais diretamente a Ucrânia, ou seja, que não vai mais enviar armas e dinheiro diretamente à Ucrânia. Mas, na mesma fala, ele declarou que os Estados Unidos vendem armas à OTAN e essa repassa as armas à Ucrânia. Então, é claro que o armamento continua. Os Estados Unidos aportam dinheiro na OTAN, é o maior financiador da OTAN, apesar de algumas críticas de Trump. Então, essa dívida pública dos Estados Unidos, na verdade, é um motivo para que todos esses bilhões de dólares que são despejados na Ucrânia, para que fechem a torneira desses bilhões de dólares, e é o mesmo motivo das sanções, que não chegam a ser sanções, mas desse tarifaço, das barreiras alfandegárias. Trump precisa arrecadar e fechar a torneira, por causa da dívida pública norte-americana. É um discurso que cai muito bem também para a opinião pública interna nos Estados Unidos, Cláudio.